Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que é novo aqui. Estamos aqui para mais uma palavra semanal. Deus tem uma palavra ao seu coração. Faz um tempo, né, que estávamos sem vídeo aqui, sem palavra diária, palavra semanal, mas estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Confesso que está sendo difícil, alguns planejamentos pessoais que estou fazendo estão me deixando sem tempo, né? Também devido à correria aqui em casa, estou tentando ao máximo fazer vídeo, mas a correria aqui em casa é, chega pessoas na hora de fazer o vídeo, então é um pouco complexo, difícil. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração, qual eu senti muita vontade de compartilhar ela para as pessoas, para vocês que me acompanham aqui, que se encontra lá em Isaías, no seu capítulo 55, uma palavra muito conhecida, um capítulo muito conhecido, e diz assim a palavra: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu quero frisar esse versículo aqui, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, livro de Isaías, do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é um profeta messiânico. Ele é o profeta que mais vai falar sobre a vinda de Cristo. E nesse capítulo aqui, 55, ele está trazendo uma introdução dizendo que todo o povo é convidado a buscar, a procurar a salvação. Ele começa no versículo 6 dizendo: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto. No versículo 7, que foi o que nós lemos, ele fala sobre o ímpio: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem nenhum prazer em colocar as pessoas no inferno. Existe uma teologia que fala que Deus ele determina que o homem vá para o inferno, que Deus determina que o homem sofra para sempre. Eu não creio nesse Deus. Eu creio no Deus que está na Bíblia, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele, que todo aquele que expressa fé nele, cria nele, vai ser salvo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz em Timóteo que Deus deseja que todos os homens se salvem. É um desejo de Deus. Só que Deus ele dá o livre-arbítrio ao homem para escolher. Deus não criou robô. Ele criou pessoas com livre-arbítrio e as pessoas, e no juízo final, irão ser julgadas na sua responsabilidade dos seus atos. Deus não determina ninguém ao inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o ser humano, mas o ser humano, com a sua escolha, ele vai para lá. Não a escolha de Deus. Porque Deus é Pai. Que pai quer ver o filho sofrendo? Não existe isso. O versículo ele diz que Deus é grandioso em perdoar. Deus ele é grandioso em perdoar os nossos pecados quando a gente reconhece que nós pecamos, que nós erramos e que nós dependemos dele. E a Bíblia diz que ele é grandioso em perdoar. Lendo Jeremias, no seu capítulo 2, 3 e 4, o profeta ele vai pregar contra o povo de Israel e o povo de Judá. A Bíblia vai dizer em Jeremias que o povo de Israel e Judá ele se prostitui para outros deuses. Eles pegam contra o Senhor adorando outros deuses, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E lendo essa palavra hoje, bateu com a que eu estava querendo trazer para vocês. E em Jeremias, olha o que vai dizer no capítulo 3, no seu versículo 13. Diz o Senhor: e não farei cair a minha ira sobre vós, porque bondoso sou, diz o Senhor. Não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendestes os teus caminhos aos estranhos.
Olha que Deus fala: somente reconhece a tua iniquidade, que eu te perdoo, eu sou bondoso. Olha o que Deus fala: e não conservarei para sempre a minha ira. Deus não é um Deus que fica se lembrando dos nossos pecados para nos amaldiçoar, não. Quando a gente reconhece o nosso pecado e se arrepende e busca a mudança, Deus ele é grandioso em perdoar. Deus é aquele que mais quer nos ver no céu. É por isso que a Bíblia diz em em Hebreus, capítulo 12, que ele desprezou a ofensa da cruz. Ele desprezou a ofensa da cruz. O texto ele fala que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Por que Jesus suportou a cruz? Para nos ver no céu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro no Antigo Testamento, ele simbolizava Cristo. O Cordeiro no Antigo Testamento, ele cobria o pecado do povo, cobria o pecado dos pecadores. Mas quando João Batista ele olha para Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Jesus ele é grandioso em perdoar. E ele é aquele que mais quer te ver no céu. Não importa o seu pecado, não importa o seu erro, Deus ele te perdoa quando você se arrepende, quando você reconhece a sua iniquidade. A Bíblia diz que Deus ele reconhece, ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que Pedro era pó, era inconstante, era duvidoso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas a Bíblia diz que Pedro ele se arrepende e ele chora amargamente. O nosso Senhor Jesus perdoa ele e pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Pedro ele fala: sim, Senhor, eu te amo. E você conhece a história. O nosso Senhor perdoou ele e deu a ele uma nova história. O batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder e uma igreja para Pedro pastorear. Pedro, o primeiro pastor. Porque Deus ele é benigno, porque Deus ele é grandioso em perdoar. Jesus era o único que poderia condenar aquela prostituta, porque ele era o único que não tinha pecado. Ele falou ao povo: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Jesus poderia muito bem tacar a pedra, porque ele não tinha pecado e na lei falava que poderia apedrejar aqueles que se fossem vistos em adultério. Só que Jesus, ele veio trazer uma nova aliança, a graça, o perdão. Jesus perdoou aquela moça. Cadê os teus acusadores? Vá em paz e não peques mais. Jesus ele é grandioso em perdoar. Que Deus te abençoe e até a próxima.